Bom dia a todos, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma alegria, é sempre muito bom estar aqui com vocês e neste dia maravilhoso, onde o tema é forte, o tema é importante, o tema é essencial. E a partir desse tema, a gente vai olhar então hoje para as famílias e para as consequências. Então, bom dia, bom dia, bom dia para você que está chegando agora. Para você que está aqui entrando, qual é o primeiro desafio? O primeiro desafio, o primeiro momento da manhã, o nosso primeiro minuto é agradecer. Então agradeça. Agradeça o dia de ontem, agradeça uma, duas, três. Enquanto a gente vai começando, você vai colocando a tua gratidão no dia de hoje, para que a gente possa fazer uma consciência e desenvolver um movimento de muita consciência, de muita gratidão. Então agradece, mas também lembre-se de agradecer as coisas que aconteceram e que talvez saíram do seu controle e não eram o que você queria ou que tinha planejado. Então, bora lá, é hora de agradecer. Então, eu agradeço a minha vida, eu agradeço a minha saúde, eu agradeço o meu foco no dia de ontem, a minha disciplina, eu agradeço as coisas que eu reconheço em mim, todas as minhas debilidades, todas as minhas habilidades. Então vai colocando aí, pessoal, escreve sua gratidão, né? Se permita agradecer em público. Quando eu agradeço, tem uma força. Quando eu agradeço em público, tem outra força. Quando nós nos agradecemos coletivamente, quando a gente faz um movimento de coletivo, um movimento de manada, a gente também consegue um resultado. Por isso, gente, que é difícil às vezes ir contra a manada. Porque o efeito manada, o que é o efeito manada, né? Vocês imaginem, eu gosto muito do filme Rei Leão. No filme Rei Leão, vocês visualizam bem o efeito manada, onde aqueles animais vão correndo todos pela mesma direção e eles passam por cima de tudo. Então, o efeito manada tem uma força, sim. Por isso que é difícil a gente ir contra o efeito manada. Vamos pensar assim, todo mundo da nossa família se comporta de determinada forma. Isso é o efeito manada. Quando eu vou em outro caminho, quando eu vou para outra direção, eu estou indo contra o efeito manada. E isso exige uma força, uma disciplina, uma consciência. Feito isso, feito nosso movimento de gratidão, continuem agradecendo e tá tudo bem. Gente, bora lá. Eu sou Juliana do Nascimento. A nossa série é O Poder das Escolhas e o tema de hoje são os filhos fora do casamento. Os filhos fora do casamento, eles têm uma importância e eles têm um impacto na vida. Só que, gente, eu vou convidar vocês a entrar comigo. Eu pensei, como eu vou falar, sabe? Eu vou dizer hoje para vocês, hoje eu acordei às 4. E aí eu fiquei pensando assim, como que eu vou trabalhar? Então, nós vamos trabalhar que eu e vocês, a gente está no mesmo grau familiar, tá? Então, nós vamos começar lá pelos nossos avós, tá? Então, imagine. E aí a gente vai chegar até nós, que somos a família atual, e depois as famílias futuras. Vocês conseguem... eu achei que seria uma forma didática. Se eu errar, se vocês não entenderem, vocês me cortam e a gente vai. Então, vamos lá. Vocês imaginem, vocês criem na mente de vocês, e isso é muito possível de ter acontecido, que os avós de vocês, o avô ou o bisavô, ou mesmo, gente, aqui eu quero colocar um parênteses, a avó. Juliana, como assim que a mulher tem filho fora do casamento? Ela tem filho fora do casamento quando ela se relaciona com outro homem, ela engravida deste homem, só que existem muitos segredos na família. E o que acontece? Como ela tem um marido, ela nomina esse filho como filho do marido, mas na verdade esse é um filho fora do casamento. A palavra bastardo surgiu para nominar as crianças que são fora do casamento. Eu não gosto muito desta palavra, ela me parece pesada, mas é a palavra que é usada e tá tudo bem, né? Então, são os filhos bastardos. Então, imagine, crie na sua mente que o seu avô, que a sua avó, eles têm um filho fora do casamento. Mas se a gente pegar aqui, vamos ficar no avô, então que o avô teve um filho fora do casamento. E esse filho foi desconsiderado. Esse filho não foi incluso nos processos da família. Então, esse filho, ele passa a não contar, ele passa a não pertencer. Então, Bert fala de 3 grandes leis.
Qual é a primeira, ou não a primeira, mas qual é uma das grandes leis? A lei da hierarquia. Então, todo mundo que vem primeiro tem um lugar, é maior. Então, assim, meu pai e minha mãe, eles são maiores do que eu. Depois do meu pai e da minha mãe, eu tenho minha irmã. A minha irmã é mais velha do que eu. Então, ela tem uma hierarquia. Se o meu pai tem um filho fora do casamento, antes de mim, eu passo a ter um outro irmão. E aí eu vou nascer. Da mesma forma, o meu avô teve um filho, que foi o meu pai, não, que foi meu tio, aí tem um filho fora do casamento e daí tem o meu pai. Então, neste momento, o que que acontece? Nós estamos fora do nosso lugar. O nosso pai está fora do lugar. E se o nosso pai está fora do lugar, gente, isso reverbera em mim, Juliana. Se o meu avô teve um filho fora do casamento, isso pode reverberar em mim? Com certeza pode reverberar em você. Com certeza isso pode estar refletindo na sua vida. Mas ok, vamos lá. Então, a lei da hierarquia, a gente perde a ordem dos filhos. Então, sempre que há um filho fora do casamento, existe uma nova ordem. Se reordenam as hierarquias. Então, esse avô teve um filho, esse filho não foi contado, este avô era muito rico. Este avô tinha muitas posses, muitos bens, muitas propriedades. Este avô faleceu. Quando este avô faleceu, dividiu-se a herança entre os filhos dentro do casamento, entre os filhos oficialmente reconhecidos. Logo, o filho que está fora do casamento não recebeu. Então, aqui a gente tem um novo desequilíbrio. A gente desequilibra a lei do dar e do receber. A gente desequilibra a lei, porque se o pai deu a vida, o filho tem direito a receber a herança. Então, todos os filhos, gente, têm direito a receber herança. Se existe um bem que é do pai, e se o filho é da Maria, da Joana, da Joaquina, não importa, se a herança, se existe uma herança, essa herança tem que ser dividida de forma igualitária entre todos, inclusive entre o filho fora do casamento. As proporções da mãe. Aí me faltou um advogado sistêmico agora para me ajudar nos percentuais, né? Cadê o Daniel e a Léo? O Daniel, né, que é advogado. Mas assim, a mãe também tem uma parte e tal. Mas a parte do pai, digamos assim, a herança está estruturada. A parte do pai tem que ser dividida exatamente entre todos os filhos que pertencem. Então, a lei do pertencimento, ela assim, todo mundo pertence. E se eu causo, se eu excluo, se eu tiro alguém da minha vida, isso vai ter uma consequência na minha vida, nessa geração ou nas gerações futuras. Então, essas consequências das gerações futuras, elas vão interferir necessariamente, talvez, vamos pegar um exemplo simples, gente, que não é simples, que é imenso, que é muito grande. Obrigada, Daniel, que bom que você está aí, qualquer coisa você me ajuda nessa parte aí de direito. Mas vamos pensar assim, o meu avô era muito rico, e esse avô teve um filho fora do casamento, a herança foi dividida entre os irmãos que são reconhecidos, que eles são reconhecidos, e este filho fora do casamento não recebeu nada. Então houve um prejuízo. E esse dinheiro vai precisar ser perdido. E daqui a pouco a tua prosperidade, nossa, o avô era rico, né? E agora a tua prosperidade está travada, por quê? Porque alguém foi excluído. Porque, gente, quem foi excluído foi aquele filho, que também teve outros filhos, que também teve netos. Então, vocês imaginem que não para o prejuízo que se causa às almas. Primeira coisa importantíssimo: quanto vale uma vida? Quanto vale uma vida? Não tem um preço, é uma vida inestimável. A gente não se apavora quando alguém mata alguém. Então, quando um filho fora do casamento, ele não é contado, ele não é reconhecido, é uma forma de exclusão, gente, tão forte, mas tão forte que vai ter uma consequência sistêmica, que vai ter um peso sistêmico. Então, veja bem, o meu avô, então meu pai já está fora de ordem, logo o meu pai casou, aí meu pai tem, porque o que acontece com os excluídos, gente? Qual uma grande característica dos excluídos? As pessoas estão buscando reconectar. Porque se o meu avô teve um filho fora do casamento, e o meu pai é o irmão do meu pai, se ele é irmão do meu pai, ele é meu tio. Então, de alguma forma,
o que nós vamos ter? Nós vamos ter um padrão de repetição onde as próximas gerações vão ter filhos fora do casamento. Para quê? Para buscar conectar e trazer de volta aquela pessoa. Aquele tio que não foi incluído. Então, é muito doido isso, né? Por isso que a teoria sistêmica, ela traz o que é oculto, que às vezes a gente sente amor. Gente, o amor, ele é sentido. Eu vibro na mesma frequência. Quando alguém pertence, eu me arrepio toda. Quando alguém pertence à minha família, as minhas células vibram na mesma direção. É física quântica. Sabe, as minhas células sabem que aquela pessoa existe. E muitos e muitos e muitos segredos de família, eles interferem hoje na nossa situação, na nossa realidade, na nossa prosperidade, na nossa coragem, na vontade de fazer diferente. E às vezes a gente se sente, né? Então, a gente se sente, por quê? Porque alguém não é contado, porque alguém não é reconhecido. A Lili pergunta, esse que foi excluído, o que ele deve fazer? Ele deve, então esse que foi excluído, primeiro, né, Lili, esse que foi excluído, provavelmente ele já está vindo de um processo de repetição, né, ele já é uma repetição, ele já é a busca de trazer alguém de volta para o sistema, já é uma história que se repete. Então, quando a gente pensa que o excluído é o filho fora do casamento, ele deve fazer os 50% dele. E fazer os nossos 50, gente, é um desafio, né? Porque é fazer sem intenção. Eu vejo, enquanto consteladora, enquanto terapeuta, e eu gosto de trabalhar isso muito com os meus mentorados, eu preparo pessoas, né? Pessoas para serem terapeutas, preparo pessoas para ascender na carreira. A gente tem que, para que nós possamos realmente contribuir com a vida de alguém, a gente tem que fazer as coisas sem intenção. O que é sem intenção? É eu fazer a minha parte sem intenção de que o outro faça. Por exemplo, eu emano amor e aí diz assim, mas ele não me deu bola, ele não me respondeu o WhatsApp, eu mandei Feliz Natal, eles nem olham o meu WhatsApp, eles me bloquearam em tudo. Bom, então faz uma oração com intenção verdadeira, com amor verdadeiro. A gente sempre deve manter a conexão, Lili, a conexão com a família e dizer assim, eu pertenço a essa família, essa é a família certa para mim. Eu pertenço, eu reconheço esse pertencimento, eu reconheço esses membros como minha família. Essa é a minha história. Quando a gente dá lugar para nossa história, isso é muito importante. Então, por exemplo, se eu tenho filhos, eu sou um filho fora do casamento, eu sou um filho que foi excluído e eu passo a ter filhos, então eu não falo mal da família do meu pai porque meu pai me excluiu. Eu falo assim, meu pai realmente não consegue me dar espaço na vida dele. Essa é a nossa história. Mas o meu pai é assim, assim, assim. Eu sou da família tal, eu uso sobrenome, eu reconheço que eu sou. E aí, quando as crianças perguntam, mas por que eu não conheço o vovô? Você não conhece o vovô porque ele quer assim. E a gente tem que respeitar o vovô é maior. Então, é tão grande isso, né? É tão poderoso ficar no lugar, é tão forte a gente ficar no lugar que isso vai fazer uma diferença imensa. Para os filhos que têm irmãos fora do casamento, qual é o impacto? O impacto é um vazio profundo, uma sensação de perda, uma sensação de incapacidade. Às vezes, um dos irmãos pode desenvolver déficit de atenção, hiperatividade. A gente tem várias questões que se desenvolvem no comportamento, uma compulsão em gastar, por exemplo, gasta por dois, e vamos lá voltar no avô, né? Porque, né, colocar no avô, porque eu tinha que contar uma história, né, a gente ia começar por algum lugar. Então, o avô teve um filho fora do casamento, esse avô era muito rico, e esse filho não recebeu nada de herança, não recebeu nada de dinheiro. Aí, um dos filhos, então, do casamento, começa a desenvolver um comportamento compulsivo, ele gasta por dois, ele faz festa por dois, ele bebe por dois, ele come por dois, ele tem mulheres por dois, ele faz tudo por dois. E isso pode ser até uma compulsão, expressa em uma compulsão, expressa em um padrão de ansiedade, expresso em um padrão de pânico. Tem tantas consequências de um filho fora do casamento que não é contado, porque, gente, oi Sil, tudo bem? Como você está? Porque o filho fora do casamento, quando ele não é contado, ele faz falta. Ele faz falta. E a gente vai achar uma forma inconsciente de suprir essa falta, de suprir essa ausência. A nossa alma vai achar uma forma de suprir essa ausência.
Nem que seja ser casado e engravidar, né? Digamos que seja um homem, ele é casado, ele vai e engravida uma outra mulher e ele passa a ter um filho fora do casamento, igual o avô. Então, é uma forma de dizer, ah, né? Agora eu consigo me conectar com o amor. Isso é grande demais, né? É muito importante. Deixa eu ler aqui a pergunta do Vilmar. E se o filho antes do casamento com outra mulher, e se o filho antes do casamento com outra mulher e não nasceu? Bom dia, Vilmar, seja muito bem-vindo. Olha só, todos os filhos contam, tá? Nós vamos ter uma live específica sobre aborto, mas quando o filho não pôde nascer, esse filho é o filho mais velho, é o primeiro filho, tá? Se for a sua história, o que acontece? Você já teve outros filhos, então é muito importante que o seu relacionamento atual saiba que em um relacionamento anterior você teve uma relação, essa mulher engravidou e que não nasceu esta criança, mas que você já tem um filho, que você já tem um filho. Vilmar, se possível que esse filho tenha nome, se possível que esse filho esteja nas tuas orações, que ele esteja no teu coração, que ele esteja presente. Porque os seus próximos filhos serão o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Então é muito importante a gente reconhecer e a gente deixar o lugar de alguém. Vocês imaginem que a gente tem né, uma empresa e tem a cadeira lá do chefe, a cadeira do empresário. Podem perceber que se alguém senta naquela cadeira se sente desconfortável, né? Ou nas mesas que tem o lugar do pai, da mãe, dos irmãos. Se alguém senta no lugar do pai, se sente desconfortável. Então, quando nós estamos no lugar de um irmão que não é contado, que não é reconhecido, a gente também vai se sentir mal. E eu encontro e eu reconheço vários clientes que chegam em consultório que às vezes dizem assim, Juliana, eu tenho tudo. Eu tenho um trabalho, eu tenho dinheiro, na proporção, né, gente? Eu vivo bem, né? Que se eu ter tudo, eu tenho um trabalho, eu tenho dinheiro, eu tenho uma esposa maravilhosa, um marido maravilhoso, eu tenho filhos. E mesmo assim, Juliana, parece que tem algo na minha vida que me gera desconforto, que me gera tristeza, que me gera ansiedade. É possível que tenha algumas coisas, é possível que essa pessoa esteja fora do seu lugar. É muito possível que alguém não esteja sendo contado. O Daniel coloca, sem falar, Ju, que juridicamente é possível discutir uma herança partilha 10 anos depois de concluída. Pense por quanto tempo o envolvido. Daniel, aqui a gente está falando, Daniel é advogado, gente, para quem quiser um advogado sistêmico, que já conhece lei sistêmica, então tá aqui, ó, Ribeiro, né, Ribeiro Santos e Associado, fazer uma propaganda para o Daniel, porque é muito importante quando a gente conecta um advogado sistêmico. O advogado sistêmico, ele não vai pegar uma causa, por exemplo, se isso for ferir o teu sistema e se isso for te causar um prejuízo futuro sistêmico. Então, o que acontece, né? Ele traz aqui para nós que heranças podem ser discutidas até 10 anos depois de concluída. Por quê? Porque filhos podem aparecer. Então, gente, isso é mais comum do que a gente imagina. Isso é mais comum do que a gente imagina. É muito, muito importante que todos os filhos recebam a sua parte. Que todos os filhos recebam. Vilmar, eu sou suspeito para falar, mas eu estou fazendo uma pós. Olha só, Vilmar, o Daniel que está aqui tá aqui no Instagram, ele coloca: estou fazendo uma pós-graduação em Direito Sistêmico motivada pelas lives da Ju, mas a hierarquia influencia tudo, inclusive no inventário. Inclusive no inventário, né? Quando a gente fala aqui nas lives, e quando eu falo, quando o Rafael fala, gente, assistam as lives com o Rafael das 11h11. Vocês vão ver que a pegada é diferente, mas o que o Rafael sabe e a proporção de campo que ele abre é fenomenal, é fenomenal. Então, e é isso, a hierarquia faz toda a diferença. Então, Vilmar, aqui é dar lugar a este filho, tá? Esta mulher, ela também tem um lugar na tua vida, essa mãe dessa criança. E aí, quando a gente fala em heranças, o Daniel coloca aqui que 10 anos é o tempo jurídico. Agora, qual é o tempo sistêmico para se equilibrar isso? Vamos imaginar que uma família muito abastada de dinheiro, com muitas posses, exclui um filho que ficou muito pobre. Vai acontecer o quê? O que passou necessidade, o que passou fome, e aí ele teve filho e o filho dele adoeceu e morreu porque faltou dinheiro. A família, os outros irmãos, os sobrinhos que receberam todo o dinheiro vão perder. Até que se equilibre o sistema. E a gente daí não sabe quando é esse equilíbrio, quando que termina o equilíbrio, não sabemos, não temos como saber disso.
A Inês pergunta, minha irmã Rose está assistindo hoje, e é muito bom também, nós duas tivemos filhos fora do casamento. Ai, olha só, Inês, que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês estão se permitindo a ver, a reconhecer. E para quem chegou agora, seja muito bem-vindo. Eu sou Juliana do Nascimento e o nosso tema de hoje são filhos fora do casamento. Eu já vi que vocês estão mandando a live mesmo, tá chegando pessoas novas que eu ainda não reconhecia. Bom dia, Rodrigo. Então, gente, nós precisamos entender que uma vida vale muito. Eu já falei isso para vocês muitas vezes. Agora a questão é quando isso é na nossa família. Uma vida vale muito, mas meu pai engravidou uma mulher. E aí, se você tomar as dores da tua mãe, acabou. Acabou. Por quê? Porque você não vai reconhecer o valor de uma vida. Você não vai conseguir reconhecer o valor da vida do seu irmão. Então, se alguém está aqui na live e tiver irmãos fora do casamento e quiser dizer, eu aceito meu irmão como ele é, eu aceito a minha história, porque assim, se você não aceitar o seu irmão, as crianças não têm culpa. As crianças são os irmãos. Quem trai, gente? Um homem trai uma mulher. Não é o papai que trai a mamãe. O papai e a mamãe estão 100% unidos para sempre dentro da gente. Então, o que gera uma traição? São tantos fatores envolvidos que geram uma traição, são tantas lealdades, tantos amores cegos, tantas conexões que fazem com que uma pessoa se relacione com outra e ainda gere uma vida. Tem tanta coisa por trás disso que eu diria para você que a primeira coisa que você tem que fazer é aprender com isso. É aprender com isso. Quais são as consequências, Juliana, de eu excluir um irmão meu fora que foi. Eu não quero. E assim, ó, de 10 clientes que têm irmãos fora do casamento, um tem bom relacionamento com esse irmão. Por quê? Porque se ele se relacionar com o irmão, primeiro porque tem um outro ponto aqui muito importante. Então, vocês entenderam que a gente vai repetindo as histórias até que todos pertençam. O que acalma o sistema? Quando todo mundo pertence. Quando eu consigo receber as pessoas como elas são. A vida tem precedência. O que a Juliana quer dizer com a vida tem precedência? Eu lembro muito de um movimento que aconteceu lá no IOD, assim, de uma determinada pessoa, e ela sentou ao lado do Rafa para constelar, assim, e ela sentou do lado do Rafa e ela disse assim, eu quero constelar a minha relação. E aí o Rafa perguntou, o que acontece, né? O que está acontecendo? E ela disse, o meu marido engravidou uma mulher. Óbvio, né? Meu marido engravidou uma pessoa, eu não lembro como ela falou, mas isso não importa, mas... E aí o Rafael disse, não há o que constelar, libere ele. Isso foi a constelação. Então, quando uma pessoa gera uma gravidez, o casamento precisa ser rompido. Por quê, gente? Porque uma vida tem precedência. Esse pai precisa seguir com o filho. Ele precisa cuidar desse novo filho. Ele precisa proteger esse novo. Isso é função de pai, função de mãe. Ele precisa estar com esse novo filho. Juliana, mas ele foi só uma noite. Eu não amo. Eu amo a minha esposa. Libere o seu marido para viver. Se você é uma mulher que você engravidou de outro homem, libere o seu marido atual e conte para o outro homem que ele é o pai do filho. Por quê, gente? Porque isso traz paz futura. Isso traz paz futura. Porque se uma mulher engravida de um homem que não é o seu marido, ou que não é o pai do filho, e ela entrega a guarda, o nome, a história, como se aquele fosse pai, o que vai acontecer na adolescência? Esse filho, essa filha, vai nascer um filho sem pai, porque a alma sabe. Todos nós sabemos a verdade, gente. A nossa alma sempre sabe a verdade. Por isso que a gente fala que a resposta está dentro da gente. Por isso que a gente fala. Então, nós sempre sabemos a nossa verdade. Então, se houve um filho fora do casamento, a vida tem precedência. É necessário seguir com esta nova criança, com essa nova família, com esta mulher, com este filho, com esta realidade. Então, é fundamental, gente, que relações não continuem quando há filhos fora do casamento. Juliana, mas a gente quer seguir.
Então, é necessário muita maturidade desse casal. É necessário muitos alinhamentos, porque não há vítimas e não há culpados. A mulher com quem aquele homem se relacionou e esta mulher que é a esposa ou o marido com quem ela se relacionou, esta mulher e o seu marido, todos têm uma responsabilidade nesta vida. Então, algo está acontecendo nesse sistema. Para quê? Então, desde que isso seja muito bem alinhado, é possível. Agora não tem perdão. Ah, eu perdoo meu marido, mas ele não vai poder ver o filho. Oi, então, sabe, como não vai ver o filho, gente? É uma criança e a criança precisa de atenção, ela precisa de suporte, ela precisa da presença do pai. Então, se você ficar casada com um homem que engravidou uma mulher, é fundamental e é essencial para os teus filhos, para o futuro da geração, para o futuro do relacionamento, que essa criança esteja dentro da sua casa, que essa criança seja bem tratada. Então, se você tiver a maturidade para lidar com isso, ok. Se não, libere este homem para viver essa história. Se ele vai viver, se ele não vai, se ele se ama, não, isso não é mais sua questão. A questão é que nós precisamos sim dar espaço à vida. Uma vida tem precedência. Eu vou ficar aqui a manhã inteira falando para vocês, mas se vocês saírem daqui só entendendo que uma vida tem precedência e que segredos, né? Eu conheço pessoas que elas têm filho fora do casamento, que a esposa atual sabe que tem, e aí não se fala sobre isso. Só que os filhos estão agora com patologias muito sérias. Que patologias? Hiperatividade, síndrome do pânico, dificuldade de conexão, ou seja, dificuldade de relacionamento, agressividade em alto grau. Então vai ter uma consequência sistêmica. Eu digo para vocês, é que a gente tem que escolher, sabe? Ao momento que algo aconteceu, a verdade, gente, ela dói agora. Ela dói muito. Só que a mentira dói todos os dias para sempre. Sabe, se você entender isso, se você sentir na tua alma que a verdade dói agora, mas que a mentira dói para sempre, que você vai ficar carregando essa mentira, que os teus filhos vão ficar carregando e que essa história vai continuar se repetindo, se repetindo, se repetindo. Então, quando nós conseguimos aceitar as coisas como são, porque elas fugiram do nosso controle. Na verdade, nós nada controlamos, né? Nós não temos controle de nada, 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 nada. Então, quando a gente olha para isso, que, ok, isso pode acontecer com qualquer pessoa, com qualquer situação. Por muitos anos, a Sil fala, por muitos anos não aceitei meus irmãos. Hoje tenho aceito e estamos construindo uma relação. Depois de minha terapia contigo, gratidão. Você não tem ideia do quanto me ajudou em muitos pontos da minha vida. Nossa, Sil, eu fico muito feliz, que bom que você tá. Porque às vezes, gente, eu acompanho os meus clientes por um tempo, e aí então, que bom, Sil, que você está se relacionando com eles, que eles têm um lugar no seu coração. E a leveza, gente, a leveza futura que você tem. A leveza futura. Meu Deus do céu, não tem preço, sabe? Não tem preço a leveza de estar em paz com o teu sistema, de todo mundo pertencer. Como que os meus filhos não vão repetir? Como que eu vou ter uma vida futura leve? Como que os meus, sabe? Quando eu começar a dar espaço para todo mundo, quando eu incluir todos da minha família. E esse processo de inclusão, ele é muito leve. O Carlos fala, eu e a minha esposa Cleusa estamos assistindo juntos. Que legal, Cleusa, que legal. Eu sempre digo assim, ó, e aqui na live a gente tem muitos, muitos, muitos casais que assistem juntos, às 6 e 6. Eu quero dizer para vocês que casais que estudam juntos, que olham juntos para o sistema, têm mais chance de ir mais rapidamente, de ter filhos mais em paz, de ficar melhor. Então, é muito bom quando o casal vai junto. Se o meu marido, se o meu cônjuge não vai junto, eu não vou ir, Juliana? Não, vai também. Só que quando tem um marido, quando tem o apoio da família, com apoio é mais fácil, tá, gente? Tudo com apoio é mais fácil. E eu sei que tem muitas pessoas que não gostavam, e a partir das lives, a partir dos 6 e 6, elas começaram a entender um pouco mais esse olhar sistêmico, e muitas pessoas estão aqui porque foram convidadas, né? Então, se você foi convidado por alguém, escreve aí, ó. Eu agradeço a fulana que me convidou, desde que você goste, desde que isso faça sentido para você. Mas eu sei que tem muitas pessoas aqui que foram convidadas, de pessoas que disseram, nossa, esse conhecimento sistêmico vai fazer a diferença na vida de tal pessoa. A Dezinha, ela fala, Ju, meu pai conta que teve um filho na juventude. Nunca o conhecemos. Como podemos incluir? Veja se é possível você contactar esse irmão. Eu sempre digo, gente, quando a gente tenta o contato, a gente tem que tentar sem intenção. Saber o nome dele,
rezar por ele, conversar com ele, desejar Feliz Natal, desejar Feliz Ano Novo, dar o espaço, se esse irmão foi excluído de herança, precisa ser corrigido, precisa redividir as heranças e chamar esse irmão da parte dele. Veja, todos têm os seus direitos, né? Então, quando a gente faz esses movimentos de olhar para os nossos irmãos, a gente pode fazer mais hard, que eu digo assim, eu quero olhar para tudo, eu quero devolver tudo que é do meu irmão, eu quero incluir ele, eu quero participar da vida dele, ou eu simplesmente quero desenvolver um amor verdadeiro por este irmão. Então, o que é um amor verdadeiro? Entender que ele é tanto irmão quanto você. Eu não gosto muito, gente, Juliana, tá? Eu não gosto muito da palavra meio-irmão. Por que eu não gosto da palavra meio-irmão? Porque eu sou 100% minha mãe com 100% do meu pai. Então, eu não consigo separar o que é pai e o que é mãe. Então, meu irmão, se eu tiver um irmão fora, né, hoje não é, acho que não tenho, mas digamos que eu tivesse um irmão fora do casamento. Esse irmão, ele tem 100% do meu pai dentro dele. E nesse 100%, como que eu vou dizer, não, vou amar essa parte, 50% vou amar o lado direito dele ou o lado esquerdo? Não tem como, né? O amor, ele é incondicional. E a gratidão também, tá, gente? Então, se eu quero ser uma pessoa realmente grata à vida, eu tenho que ser grata à vida de um irmão que também tem uma história diferente da minha, que tem uma mãe diferente da minha, ou que tem um pai diferente do meu, mas que ele é meu irmão. Então, dar esse lugar para ele como um irmão verdadeiro na tua vida, nas tuas relações, falar dele para os teus filhos, contar que isso aconteceu, sem julgamento do pai, sem culpados, sem inocentes, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, assim. Eu gosto muito e tenho desenvolvido uma técnica, gente, de ouvir os áudios desde que eu comecei as lives 6 e 6, hoje, gente, eu ainda tenho muito. Por que nós criamos na sexta-feira Ju Responde? Porque eu tenho recebido muitos áudios, muitas perguntas. Ontem mesmo foi uma enxurrada e eu não consigo responder todos, tá? Porque demanda um tempo, demanda uma certa carga horária que hoje não contempla no meu dia. Então, a gente criou o Ju Responde, que na sexta-feira eu vou responder os áudios que vocês me mandam. Mas eu gosto muito, e quem me mandar áudio, se quiser mandar, não tem problema, reescute o seu áudio. E vai percebendo as palavras que vocês mesmos usam. Então, qual é a técnica para quem quer? Conte a sua história por áudio, para você mesmo, e escute ela, né? E escute ela, que você vai perceber como você fala da sua história. Você vai perceber, por exemplo, a mãe dele vai pagar. A mãe dele tá pagando. Então, veja, eu tô falando da mãe dele. A mãe dele é o meu irmão. Ele é o meu irmão, a mãe dele. Então, nesse momento, eu estou projetando uma agressividade. Uma frase que eu ouvi ontem, né? A mãe dele está pagando. Então, quando eu digo a mãe dele está pagando, eu ainda estou no julgamento. Eu ainda não considero ela como pertencente à minha família, como pertencente à minha história. E ainda estou dizendo que está pagando. Pagando o quê? É um crime ter tido um filho com outro homem, sabe? Então, pagando o quê? A gente tem que cuidar muito com os nossos julgamentos. Então, minha sugestão para vocês: gravem áudios para vocês mesmos, contando a história. Sabe aquilo que tu contaria para uma amiga, para alguém? Grava um áudio, escuta e começa a tirar das tuas frases os teus julgamentos. Começa a tirar das coisas que você fala as dificuldades que você tem. Deixa eu só olhar aqui para a gente seguir. A Geni fala, nós amamos estar com você, que bom. A Geni também assiste com o esposo, com o Valmor. A Jo fala, eu agradeço a Ivanesa, agradeço a Suzana, agradeço a Sara, eu descobri sozinha, mas convidei vários familiares. Que bom, Cleusa, que legal. A gente ficou sabendo que meu irmão tem um filho na juventude, mas ele nunca comentou, mas ele tem conflito com a família. Não tem, sabe? Quando há um segredo, quando há uma vida. Como não se alegrar com uma vida? Como não se alegrar com um bebê? Como não se alegrar? É difícil. Eu não estou dizendo que é fácil. Quando eu falo isso, gente, as pessoas me para você fala porque para você é fácil, né? Vocês não pensam que eu não recebo uns áudiozinhos, não, né? Das lives do que eu falo aqui. Vai ter tudo bem, tá? Eu tenho pai e tenho mãe. Então, assim, eu não estou dizendo que é fácil aceitar.
Eu tô dizendo que isso é verdade. Se você tem um irmão fora do casamento, esse irmão é teu irmão. Se você tem que amar os irmãos, se cada irmão tem um lugar, então essa é a verdade, gente. E se você não olhar para a verdade na tua família, no teu sistema, se você não reconhecer a história como é, vai repetir. Ou vai gerar conflitos, ou vão gerar doenças, mentais, emocionais, abandono, sensação de vazio, ou pior. Não sei se é pior. Né? Não vou falar essa palavra. Mas, ou um bloqueio maior que talvez a gente não esteja vendo. Ou repetir, né? Ou repetir. Daqui a pouco o outro tem um filho fora do... O filho dele vai ter um filho fora do casamento, o neto dele vai ter um filho fora do casamento, até que alguém decida incluir. Então, qual é a alternativa? Esse pai conectar com esse filho e dar lugar a esse filho. Só que, gente, tem muita história envolvida, né? Tem muito. Quando a gente fala de vida, aonde que tem segredo? Só para vocês terem claro, assim, quais são as coisas que geram segredo? Vida e morte, sexo, dinheiro, são as coisas que geram segredos. Porque senão, sabe, se não tem questões de sexo envolvidas, se não tem questões de dinheiro envolvidas, se não tem questões de vida e de morte, não precisa ter segredo. Então, na verdade, quando há um segredo, há uma grande barreira sistêmica. E isso vai impedir as gerações futuras, até que alguém olhe para isso, até que alguém inclua todos esses membros. Agora eu vou fazer por toda a minha família? Não, faça por você, faça a sua parte, faça os teus 50%. Olhe com amor para as pessoas. Então, eu tenho uma situação de uma cliente onde todos os irmãos odeiam a irmã fora do casamento. Mas a minha cliente conseguiu trabalhar isso dentro dela. E ela não tem mais ódio. E ela tem amor por esta irmã e ela faz sempre os 50%. E o conflito entre o pai e a mãe, porque o pai e a mãe continuaram casados, isso é muitos anos, o conflito com o pai e a mãe, ela deixa com o pai e a mãe. E ela tem uma irmã, e ela contou para os filhos dela que eles têm mais uma tia. Só que na família é uma confusão, sabe? Na família não se fala sobre isso, né? Mas, veja, ela tá cuidando dos 50% dela. Agora, ela tem que fazer a mãe dela aceitar? Não, ela tem que, no máximo, mandar umas lives minhas, né? No máximo, porque mãe tem hierarquia, então ela não tem que fazer nada. As irmãs são todas mais velhas, então ela não tem nada para fazer. Entende, gente? Ela não tem nada para fazer, ela tem que fazer da vida dela para frente. Ela sim tem que dar lugar para a irmã. Agora, a briga, o conflito, as heranças, não, ela ainda não tem o que fazer, entende? Então, assim, nós temos que também fazer, Sil, sempre qual é o nosso lugar. Você, qual é o teu lugar na vida do teu irmão? Apenas de irmã, tá? Não é você que educa teu irmão, não é você que resolve os problemas dele. Então, fica no teu lugar de irmã, porque eu vejo muitos irmãos que tentam resolver a vida do outro irmão. O que isso acontece? A gente começa a entrar no campo da mãe. E se eu entro no campo da mãe, eu saio do meu lugar de força. E se eu entro no campo da minha mãe, eu vou entrar em conflito com a minha mãe. E logo os meus relacionamentos e a minha prosperidade vão ser afetados. Quanto mais conflito com a mãe, menos dinheiro e mais conflitos nos relacionamentos. A mãe é um sucesso na nossa vida. Então, para de querer ser mãe dos teus irmãos ou pai dos teus irmãos e vai seguir a tua vida, né? Tá, Sil? Não sei se te ajuda. Sil, ela é uma pessoa muito preocupada com os irmãos. O Daniel fala, eu agradeço a minha esposa, que apesar de eu chamar ela de louca, quando acordava às 6h06, não desistiu de descobrir esse conhecimento e me permitiu também ampliar e aceitar a visão sistêmica sem julgar. Olha só, que lindo. Gente, eu vou contar para vocês, agora já que o Daniel falou, né, a Léo me mandou um WhatsApp de que o marido dela não, né, acho que a Léo, ela é das primeiras, sabe, quando a gente fazia live com 4, 5 pessoas, tava, acho que 6 pessoas, né, Léo, 10 no máximo, a Léo tava aqui, e sim, ela começava a ouvir em casa, e a primeira reação é, meu Deus, quem que é essa louca às 6 horas da manhã, né, quem é essa louca às 6h06 da manhã, mas gente, eu quero dizer para vocês que eu sou uma pessoa que acorda cedo, tá, não tem nada a ver com loucura, é apenas uma escolha de acordar cedo, é uma escolha de fazer as minhas coisas, e de estar aqui passando conhecimento, e a gente viu que está servindo para muita gente, então, Daniel, eu fico muito feliz de você se permitir, se permitir olhar, porque tudo na vida, gente, muda. Olha, vocês podem ouvir 500 lives minhas, mas uma hora vai cair uma ficha e você vai dizer, isso fez sentido. Então, quando a nossa alma se permite a receber o conhecimento, é uma ficha.
né? Tem pessoas que me mandam aqui curas que acontecem, que eu digo, gente, eu não acredito, vou eu assistir essa live para ver se isso acontece comigo, mas é porque a alma se permite. Então, muitas vezes a gente quer salvar as pessoas, a gente quer constelar, mas a gente não está pronto. Então, no teu momento, no momento que a tua alma estiver pronta, você vai conseguir acessar muitas coisas. A Melissa pergunta, eu sou filha fora do casamento. Sempre fui bem recebida pela mulher do meu pai. Até hoje ela me liga para perguntar das crianças. Olha que lindo, Melissa. Essa mulher é muito madura. Essa mulher, deve ter um lugar especial no teu coração. E parabéns, parabéns. Isso é uma vida muito, muito maravilhosa. A Melissa fala, conheci a Juliana em uma palestra ao vivo em uma empresa e comecei a acompanhar o seu trabalho à distância. De vez em quando eu faço uns trabalhos aí, bem legais. Gente, então, qual a importância? Vamos lá, para a gente fechar os filhos fora do casamento. Primeiro, todos pertencem. Então, esse filho pertence, ele precisa ter um lugar na tua vida. Se você tem um tio que ele é fora do casamento, se você tem um irmão fora do casamento, eu sugiro que você busque fazer a sua parte com essa pessoa, que você busque incluir. Se você é o filho fora do casamento, também não se revolte, porque existem histórias, existem motivos, e você também está a serviço. Estamos todos a serviço do sistema familiar. Então, o sistema familiar da minha mãe está a serviço do sistema familiar do meu pai, os dois se juntam e têm filhos, e estamos todos a serviço desses dois sistemas. Não há vítimas e não há culpados. Quando a gente fala de vida, quando a gente fala de relações, não há nenhuma mulher que engatou um homem e engravidou dele. O homem fez a 50% dele para ela ter engravidado, né? Não é a mulher que engravida, sabe? Todo mundo tem a sua parte, todo mundo tem a sua história. Então, não compre, não, tá? Não compre nunca partido. Pai e mãe, eles são 100%, nós somos 100% o nosso pai, nós somos 100% a nossa mãe. Se o pai teve um filho fora do casamento, neste momento, o homem se relacionou, é uma história de homem e de mulher, não é uma história de pai e de mãe. O pai e a mãe continuam 100% dentro da gente. Então, não toma partido, porque quando você toma um partido, você exclui um dos seus pais, né? Seja qual for. A verdade é a verdade. Ela é difícil, ela é doída, às vezes ela gera muito desconforto, às vezes nós temos que escolher algumas coisas, sim. Às vezes a gente tem que tomar decisões importantes. Às vezes as pessoas têm que se separar mesmo amando. Por quê? Porque se o meu marido engravidar uma multa, eu sou grande, mas a criança precisa de alguém. Então, é muita maturidade quando a gente olha para isso. Não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que é maduro, que é grande, que é digno, né? E nós devemos e podemos fazer diferente, né? Nós podemos seguir o nosso caminho. Consequências: hiperatividade, ansiedade, pânico, sensação de vazio, medo, ansiedade, tristeza profunda. Sempre que existe um irmão perdido, existe uma pessoa perdida. Eu estou perdido. Ou daqui a pouco você está até perdido na vida. Pode ser que você esteja atrás do seu irmão que está perdido, atrás do seu tio, atrás do seu avô, atrás do seu bisavô. E tem muitas e muitas e muitas e muitas histórias, tá? Muitas histórias nas famílias. Então, o meu convite para hoje, o meu convite para este momento é que você pare um pouquinho para olhar para o seu sistema familiar. Gente, vai ter uma surpresinha semana que vem que vai sair para vocês. Mas agora, pare para olhar, não vou contar ainda, mas parem para olhar o sistema de vocês, tá? Parem para se conectar às pessoas que não são contadas e busque corrigir tudo que compete a você. Busque corrigir tudo que compete a você. Esta não é uma live para a gente falar sobre filhos de outros casamentos, né? Então, em outro momento eu vou fazer uma live para falar sobre filhos de outros casamentos. Mas eu quero só dar uma dica aqui no final. Quem veio primeiro, veio primeiro. Quem veio primeiro tem que ter o seu lugar garantido. Então, sempre olhe para todas as relações anteriores do seu companheiro com muito amor, com muito respeito e com muita gratidão.
sem julgamento, sem acusação, sem culpa, sem dramas, sem comparação, sabe? Aceite que o seu companheiro, a sua companheira tem histórias de vida antes de você. Todo mundo tem uma história, todo mundo carrega essa história, todo mundo traz essa história. E é somente porque tivemos essa história que podemos estar aonde estamos. É somente porque tivemos esta vida é que podemos conectar as pessoas que conectamos. Então, gente, precisamos ser muito, muito gratos. As crianças precisam ser olhadas como crianças, não como representação de um ex-marido, não como representação de uma ex-mulher. Uma criança precisa e merece ser amada. Ela merece espaço em uma casa. Ela merece aconchego. É isso que as crianças merecem. E somente isso traz paz futura. Somente a partir do amor verdadeiro, do respeito verdadeiro. Então, isso vai trazer paz. Eu encerro por aqui hoje. Eu encerro essa live com muito respeito a todos os filhos fora do casamento. A todos os filhos que não puderam ter os seus pais conectados. A todas as famílias que se mobilizaram em algum momento da sua vida a partir de uma nova vida, né? A todas as separações que foram necessárias, a todos os filhos que não puderam estar com os pais. Eu quero dizer para vocês que existem destinos muito difíceis e que eu respeito todos esses destinos e que se algo aconteceu na tua história e se por acaso o seu companheiro, a sua companheira tem um filho fora do casamento, isso é assim. E esse espaço na sua casa tem que estar garantido. Então, todos têm que pertencer. E quando todos pertencem, sucesso, prosperidade, abundância, felicidade, sabe? Felicidade, inteireza é o que a gente encontra quando todos acompanham, sabe? Quando todos são inclusos. Muito, muito, muito importante. Então, a Geni fala muito obrigada pelas palavras, a Janete fala gratidão pelo teu ensinamento. Janete, que saudade de você, minha amada. Me emocionei, sabe? Porque eu vejo os filhos fora do casamento, eu vejo irmãos separados, né? E não adianta, gente. Enquanto você estiver separado dos teus irmãos, tua vida não vai para frente. Enquanto você não contar os teus irmãos como irmãos, tua vida vai parar, sabe? Enquanto não resolver isso, as gerações futuras vão repetir. Então, vamos olhar para a nossa vida, vamos tomar a nossa história, vamos abraçar as nossas coisas para que a gente possa realmente fazer uma história diferente. Não melhor, apenas diferente, para que a gente possa gerar paz no nosso futuro, paz nas gerações futuras. Então, o desafio de hoje é você postar uma foto com todos os teus irmãos. E se você tem irmãos que são fora do casamento e que você não considerava até hoje, coloca, né, se você não quer expor a sua mãe e tal, posta alguma coisa que represente irmãos, tá? Posta o céu, posta um bando de passarinhos voando e diga assim, todos pertencem. Eu vejo todos vocês. Então a frase é, todos pertencem. Eu vejo todos e eu fico no meu lugar. Porque lembre-se, se eu incluo os meus irmãos, eu posso ter um lugar novo, um número novo, né? Eu posso de terceiro ser o quinto, né? Então, todos pertencem. Eu vejo todos e eu fico no meu lugar. Um ótimo dia para vocês, um dia super, super, super iluminado, super amoroso, que vocês possam fazer a diferença. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. É sempre maravilhoso estar com vocês.